Este vídeo é patrocinado pela Squarespace, o construtor de sites mais simples e melhor. Até agora, discutimos em muitos vídeos com esperançosamente bons detalhes como Roma se transformou da cidade mais magnífica da antiguidade para o campo de ruínas que foi encontrado no final da Idade Média e no início do período renascentista. Analisamos quanto dano foi infligido pelos repetidos saques à cidade nos séculos V e VI d.C. Também analisamos quanto dano a prática de espólio fez à cidade, onde edifícios antigos foram saqueados para material de construção a fim de erguer novos. E também analisamos eventos naturais, como as repetidas inundações do rio Tibre que continuavam elevando o nível do solo, enterrando antigas estruturas sob grossas camadas de lama, que então ao longo dos séculos se transformaram em solo. Mas havia uma fonte de dano que acima de tudo danificou a estrutura da antiga cidade de Roma, muito mais do que todos os outros eventos combinados. Uma fonte de dano que na realidade seria o verdadeiro destruidor da antiga Roma, ofuscando todas as pilhagens bárbaras, todas as guerras, todos os danos deliberados aos antigos monumentos, até mesmo fazendo as inundações do Tibre parecerem brincadeira de criança. Admito que sou absolutamente obcecado pelo desenvolvimento urbano das cidades de Roma e Constantinopla. É absolutamente fascinante como Roma deve ter parecido em diferentes épocas, desde a era republicana inicial, até os tempos do Alto Império, até os tempos do final do Império Romano do Ocidente, quando as coisas já não eram tão rosadas, até os tempos de Udo Acher de Teodorico, os tempos da Reconquista, os tempos do Império Romano, os tempos de conquista sob Belisário, e até a Alta Idade Média, e até mais tarde. Como as cidades se transformam, é realmente absolutamente fascinante, pois podemos testemunhar isso nós mesmos nos tempos modernos. Apenas 100 anos atrás, a cidade de Nova York, por exemplo, parecia completamente diferente de agora. Apenas 60 anos atrás, Detroit era um centro econômico com quase 2 milhões de habitantes e agora a cidade tem apenas 1/3 dessa população, parecendo completamente diferente em muitas partes. Mas agora imagine Roma, uma cidade que deve ter parecido incrivelmente impressionante por centenas, não, 1000 anos. Desde a República Inicial em 500 a.C. até cerca de 500 d.C., esta cidade conseguiu permanecer esplendorosa além da crença. E apenas muito lentamente, a cidade começaria a deteriorar-se, relutantemente, como se não quisesse abandonar a antiga glória. Imagine apenas 1000 anos de continuidade urbana, isso deve ter sido incrível. E descobrimos que a cidade se transformou através de um processo muito longo e complexo, de uma cidade magnífica para um campo de ruínas. Eu tentei ao máximo condensar tudo isso neste vídeo aqui. Para minha surpresa, e provavelmente para muitos outros, descobrimos que o estado de Roma após a suposta queda de 476 d.C. era muito melhor do que se acredita comumente. Quase todas as estruturas antigas ainda estavam de pé, muitas bastante preservadas, e a maioria dos danos devido aos repetidos saques da cidade foram em grande parte reparados. Os saques realmente foram, de todas as razões para a decadência de Roma, a menos importante, por mais paradoxal que possa parecer. Mais importante foi a contínua expoliação dos antigos edifícios, em que o material de construção foi reutilizado para construir novos edifícios, e, claro, as inundações do Tibre. Mas, de longe, o maior dano foi causado por terremotos. De fato, os terremotos são responsáveis por uma quantidade de danos maior do que todos os outros danos combinados. Porque Roma fica não muito longe das linhas de falha da crosta terrestre, nos Apeninos, que vez após vez causam terremotos devastadores, como o de L'Aquila em 2009. Infelizmente, especialmente na Antiguidade Tardia e na Idade Média, ocorreram os terremotos mais fortes e brutais de todos os tempos em Roma, causando uma destruição sem precedentes aos antigos edifícios veneráveis. Enquanto a República e o Império ainda estavam em seu auge, os danos dos terremotos podiam ser rapidamente reparados. Mármore e pedras podiam ser rapidamente transportados das pedreiras para Roma, a fim de reconstruir todos os danos. Por exemplo, terremotos foram documentados em 83 a.C., 72 a.C., 15 d.C. e 51 d.C. Na verdade, Livius Cassius Dio e outros listam 19 terremotos entre 461 a.C. e 443 d.C.
Mas como a República e depois o Império estavam em seu auge, e a infraestrutura e logística funcionavam perfeitamente, os danos foram reparados bastante rapidamente. Apenas alguns anos após um evento sísmico desse tipo, um visitante não teria visto que houve algum terremoto. Roma pareceria ainda mais esplêndida e impressionante do que antes, pois durante o auge do Império, os imperadores viam o colapso de estruturas mais antigas como uma oportunidade bem-vinda para erguer outras ainda maiores e mais magníficas. Mas com o declínio do Império, as possibilidades de reparos em grande escala se tornaram mais limitadas. E, infelizmente, temos apenas informações escassas sobre esses terremotos, porque a tecnologia moderna, que nos permite armazenar facilmente informações para sempre usando dispositivos digitais, não existia na época do Império Romano. Não havia câmera, vídeo ou internet. No entanto, temos a sorte de ter essas ferramentas e, portanto, podemos usar o poder da internet para criar os sites mais incríveis. E não há construtor de sites melhor e mais intuitivo do que o Squarespace. Squarespace é, sem dúvida, o construtor de sites mais fácil de usar que já vi na minha vida. Não é preciso saber codificar. A otimização de busca já está inclusa e você dispõe das melhores ferramentas de análise. Com apenas alguns cliques e arrastando e soltando, você pode criar os sites mais impressionantes, e eles já estão super otimizados desde o início. Quer criar um blog sobre história romana ou uma loja online para vender produtos de Roma? Com o Squarespace você tem todas as ferramentas integradas, é a melhor opção. Pretendo iniciar um blog sobre a história romana tardia, e quando for a hora, sem dúvida, usarei o Squarespace. Então não hesite e vá para squarespace.com para um teste gratuito. E quando estiver pronto para lançar, vá para squarespace.com para economizar 10% na sua primeira compra de um site ou domínio. Ao fazer isso, você cria um site incrível sozinho, apoia este canal e ajuda a esclarecer equívocos sobre o Império Romano tardio. Obrigado, amigo da época tardia do Império Romano. Vamos voltar a AOS terremotos. Então, quais foram os terremotos mais devastadores que transformariam Roma de isto para isto? Vamos dar uma olhada. Terremoto de 443 d.C. Apenas 33 anos após o saque pelos visigodos e 12 anos antes do saque dos vândalos, Roma foi muito mais danificada do que ambos os saques combinados. Este evento foi mencionado por contemporâneos e foi confirmado por escavações arqueológicas. A Basílica de São Pedro sofreu grandes danos neste evento. Então, uma epígrafe de Valentiniano III e Teodósio II foi encontrada perto do Septisodium, na qual a reparação de alguns edifícios foi comemorada. Então, outra epígrafe no Largo Argentina. Foi restaurado usando pedras do teatro próximo de Pompeia, que também estava danificado e também restaurado, mas restaurado em uma forma modificada, para que as pedras pudessem ser usadas para outros projetos de restauração. Naquela época, ou seja, o Império já estava enfrentando muitos outros problemas, e portanto, naturalmente, as pedreiras de pedra e mármore distantes não podiam mais ser facilmente usadas para trabalhos de restauração, ou se fossem, então, apenas em uma forma diminuída. Se foram os dias em que os imperadores viam tal evento como uma oportunidade bem-vinda para erguer edifícios ainda mais magníficos, então foram encontradas duas epígrafes de Petronius Maximus que afirmava ter criado um novo fórum perto do Coliseu, apropriadamente chamado de Fórum de Petronius Maximus, onde ele menciona ter previamente limpado escombros, muito provavelmente do terremoto de 443 d.C. Então, perto do Fórum de Trajano foram encontrados restos de duas grandes domos, datadas do meio do século IV, ambas mostrando sinais de colapso abrupto e posterior desmontagem parcial por volta de 443. Portanto, existem de fato muitos sinais que apontam para este terremoto ter sido bastante severo. Podemos supor que já naquela época, alguns dos danos não foram mais reparados devido ao já declínio do Império Ocidental. Terremoto de 508 d.C. Paulo Galli, em seu excelente artigo de 2013, que é, aliás, também a principal fonte para este vídeo, argumenta que muitas fontes históricas e escavações apontam para um forte terremoto que ocorreu em 508 d.C. Vou colocar o link do artigo na descrição. Após esse evento sísmico, partes do Coliseu que haviam desabado
foram reparadas por Décius Marius Venantius Basilius cônsul e prefeito urbano em 484 d.C. e cônsul honorário em 508, o que foi comemorado nesta laje de pedra, encontrada no Coliseu. Também o templo de Marte Quiltor provavelmente desabou parcialmente devido a esse evento, pois uma coluna desse templo foi encontrada com a inscrição Pat Deci, significando pertencente ao patrício Décius. Então também foi descoberto que colunas desabadas encontradas no Templum Pacis, o Templo da Paz, também datam dessa época, o início do século VI. Houve um colapso abrupto, como pode ser visto aqui, sem camadas de abandono entre elas. Então, aparentemente, o imperador Honório mandou construir um palácio entre 410 e 416 no norte de Roma, perto da muralha aureliana, e esse palácio provavelmente também foi destruído nesse terremoto. Então, o Palácio Pinciano, o mesmo palácio onde Belisário montaria seu quartel-general no final de 536, provavelmente estava parcialmente desabado naquela época, já que Teodorico, de acordo com Cassiodoro, havia ordenado que o mármore desse mesmo palácio fosse transportado para Ravenna entre 507 e 511, combinando perfeitamente com a data de 508. Então, colunas desabadas do Templo de Apolos Usianos também datam daquela época, que foram encontradas em sua posição original de queda durante escavações na década de 1930. Como pode ser visto, a coluna caiu diretamente em uma estrada e aparentemente foi deixada como estava. Depois, simplesmente fizeram uma rampa de estrada sobre os escombros. Então, há evidências de que a área do Largo Argentina também foi reconstruída naquela época. Portanto, a maioria das evidências aponta para um forte terremoto no início do século VI, provavelmente o de 508. E podemos ver que mesmo então, após a chamada queda de Roma, os reparos ainda eram realizados da melhor maneira possível. Mas é claro que aqui também, as possibilidades de reparos agora eram mais limitadas do que quando o Império ainda existia e estava em seu auge. Mas ainda assim, enquanto os reparos eram realizados, a aparência antiga de Roma ainda era mantida. Terremotos de 618 e 801. Não se sabe muito sobre esses dois eventos, apenas que ocorreram e que alguns edifícios foram danificados, mas não sabemos quão graves foram esses terremotos, já que as fontes não são muito precisas sobre os danos. Elas realmente apenas dizem que terremotos aconteceram. Terremoto de 847. Mas muito mais danoso do que o evento de 618 e 801 foi o brutal terremoto de 847. Este é bastante bem documentado, tanto por fontes quanto por escavações arqueológicas. A construção da linha do metrô marítimo em Roma, por exemplo, revelou muitos danos, todos datados da primeira metade do século IX. Paredes desabadas, arcos e pisos, todos datados desse período. Acredita-se que o Fórum de Trajano foi em grande parte destruído por esse terremoto. As escavações de 1932 mostraram massas de colunas derrubadas espalhadas por todo aquele fórum, dando-nos uma boa imagem de quão devastador deve ter sido aquele terremoto. O itinerário de Einsiedeln, que data do final do século VIII, ainda menciona o Fórum de Trajano como a estrutura mais magnífica de Roma, enquanto um documento posterior do início do século XI menciona apenas a coluna de Trajano em pé, onde o Templo de Trajano já havia estado, escrito no passado, indicando que o Templo de Trajano já não existia mais naquela época. Então, a fachada da Basílica Aemília desabou em grande parte no evento de 847, o que é claramente visível em antigas imagens de escavações que foram realizadas em 1899. Então, as escavações na Cripta Balbi mostraram que grandes partes das abóbadas da exedra daquele antigo complexo de teatro de Balbus também foram destruídas por volta de uma época que coincide com 847. Acredita-se também que a Basílica de Maxêncio tenha sido severamente danificada nesse terremoto. Então, o terremoto de 847 realmente foi devastador para a antiga estrutura urbana de Roma. E podemos imaginar que, mesmo tão tarde quanto 800 d.C., muitos dos antigos monumentos e templos ainda estavam de pé e desafiando o tempo, como atestado pelo itinerário de Einsiedeln. Eu também falei sobre isso neste vídeo aqui. Mas 847 d.C. marcou o ponto de virada onde a cidade depois apareceria muito mais medieval.
Podemos supor que o templo de Júpiter no Monte Capitolino, bem como o Coliseu e muitas outras estruturas, foram fortemente danificados nesse evento. Roma realmente nunca mais seria a mesma, pois naquela época não havia nem a mão de obra, nem o governo, nem a vontade de restaurar esses edifícios à sua antiga glória. Terremoto de 1044, o Liber Pontificalis, que também é a melhor fonte dos terremotos anteriormente mencionados, de 801 e 847, menciona outro evento sísmico em 1044. Sabe-se muito pouco sobre este evento e, por falta de outras fontes, acredita-se que ele não foi tão devastador quanto o de 847 e não causou tanto dano. Terremoto de 1349. De acordo com várias fontes históricas, este deve ter sido o evento sísmico mais forte registrado na história de Roma. Matteo Villani, um historiador italiano medieval, descreveu os danos. Os tremores derrubaram o campanário da igreja de São Paulo, com parte dos palácios dessa igreja e uma parte da nobre torre da milícia e a torre do conde, deixando em muitas partes de Roma a memória de suas ruínas. Outras fontes contemporâneas descrevem igualmente danos intensos a muitos edifícios por toda a cidade, antigos e novos, igualmente destruídos pela severidade deste evento. Acredita-se que o anel externo sul do Coliseu desabou neste terremoto, deixando muitas pedras e escombros no chão, que então foram usados como material de construção nos séculos subsequentes. Portanto, o terremoto de 1349 provavelmente é responsável pelo fato de que agora há apenas um lado intacto do Coliseu, enquanto a fachada externa do outro lado se foi. Também se acredita que este evento soou o sino da morte final para muitas estruturas que ainda de alguma forma conseguiram resistir ao evento de 847, terminando assim completamente a Roma antiga e transformando-a no pasto de vacas do final da Idade Média e início do período renascentista, a Basílica de Maxêncio, por exemplo, que provavelmente já estava danificada em 847, acredita-se que finalmente tenha desabado em 1349, dando-lhe a aparência que vemos hoje. Um desenho de 1565 ainda mostra os escombros da Basílica de Maxêncio daquele terremoto. Nesta imagem podemos ver no exemplo da Basílica Úpia no Fórum de Trajano como os arqueólogos datam esses eventos. Podemos ver claramente as distintas camadas de colapso aqui, e junto com o método de datação por radiocarbono, podemos obter informações bastante precisas de quando ocorreram os colapsos. Aqui podemos ver que deve ter havido dois fortes eventos de destruição, um após 780 d.C. e outro após 1220 d.C., correspondendo aos dois terremotos de 847 e 1349. Esses foram os terremotos que destruíram a antiga Roma e transformaram a cidade ao longo de muitos séculos, da esplêndida cidade da antiguidade para o pasto de vacas do início do período renascentista. Claro, mais tarde houve muitos outros terremotos. Em 1703, em 1895, 1899, 1909 ou 1915, mas até então, a maioria das estruturas antigas já eram como as conhecemos hoje. E claro, ao falar sobre terremotos, não devemos esquecer que, mais do que os edifícios, o número de mortos deve ter sido brutal. Especialmente o terremoto de 443 d.C. deve ter tido um número muito alto de mortos, já que Roma, naquela época, ainda contava com 500.000 de habitantes. Mesmo em 508 d.C., a cidade ainda pode ter contado entre 1 e 200 mil pessoas, então podemos imaginar que o sofrimento humano deve ter sido brutal. Vemos, portanto, que a antiga Roma não foi realmente destruída pelos bárbaros, nem por destruição deliberada, ou expoliação deliberada, ou outros eventos naturais. As inundações do Tibre mais tarde apenas cobriram o que os terremotos já haviam destruído, e a expoliação do material de construção ocorreu apenas depois que os edifícios foram irreparavelmente danificados pelos terremotos. Assim, os maiores destruidores da antiga Roma foram realmente os terremotos, e eles são a principal razão pela qual Roma se transformou de isto para isto. E minhas desculpas pelo estranho momento deste vídeo com terremotos. Em uma estranha e bizarra coincidência,
Comecei a trabalhar neste vídeo alguns dias antes do trágico terremoto na Síria e na Turquia, embora eu realmente não queira capitalizar de forma alguma sobre esse trágico evento. E meus pensamentos vão para todas as pessoas que são afetadas por este terremoto de qualquer maneira. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou via YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E eu gostaria especialmente de agradecer à OS, nossos 2 novos apoiadores, César Sebastião e Hugo Rogers. Muito obrigado, Sebastião e Hugh, por apoiarem este canal de uma maneira tão generosa. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amigos! Para aprender mais sobre a aparência de Roma em 476 d.C., assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se você está mais interessado em aprender como Roma se transformou do Império para o início do período renascentista, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benevolete.